Podcast RM, site Portal RM, jornalista Robert Murakami. Do meu lado se encontra Rafael Rocha. Ele é engenheiro, responsável técnico da execução da obra de esgotamento sanitário aqui no município de Jaru, da empresa Ótima Empreendimentos, que é integrante do consórcio Cidade Limpa. E nós vamos conversar com o Rafael para que nós possamos aí sanar algumas dúvidas quanto a esta obra magnífica. Faz parte aí do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal e a população se pergunta quando que termina, como que são as fases, e eu já começo, né, Rafael, em que fase que está a obra de esgotamento sanitário em Jaru? Então, a execução da obra de esgotamento sanitário em Jaru, nós priorizamos iniciar pela execução da estação de tratamento. Certo. A estação de tratamento hoje está mais de 90% concluída, a gente vai concluir agora até o final do ano, está faltando a parte só de urbanização e uma finalização do tratamento preliminar. Então nós já estamos dando início, já demos início aos 90 dias, a fase de execução das redes coletoras, a captação, a coleta do esgoto. Então o primeiro passo foi a estação de tratamento. Isso. Tá certo. E aí, que é o que o pessoal se pergunta, tá quebrando ali o asfalto, tá fazendo, essa já seria uma segunda fase. Isso. A gente adotou essa estratégia de execução primeiro da estação de tratamento para dar uma resposta mais rápida para o morador, né? A nossa intenção é passar a rede coletora e já em meados do ano que vem, talvez no segundo semestre, a gente já dá a etapa útil para esse sistema. Então a nossa ideia é talvez a partir do meio do ano que vem, a gente começar a passar com a rede coletora e muito em breve já está ligando o munícipe ao sistema de tratamento. Vamos especificamente da estação de tratamento. O que falta ainda para ela terminar? O que está faltando ali? Ela é composta por um tratamento preliminar, que é um gradeamento, um desarenador e um leito de secagem. E posteriormente a parte mais complexa, que são as lagoas anaeróbias e facultativas. A parte das lagoas já estão concluídas e nós estamos terminando essa parte do tratamento preliminar, que é uma parte que é a obra de civil mesmo, construção de concreto armado. Certo. Então nós estamos finalizando ela para já entrar na parte de urbanização, fazer plantio de grama e tudo, para deixar ela já... Uma curiosidade, quem mora próximo à estação de tratamento, por se tratar de uma rede de esgoto, vai ter mau cheiro, vai ter esse transtorno ou não? Então, a estação de tratamento de esgoto, por ela ser do tipo de lagoas, em época que fica mais frio, ela gera sim um odor, mas ela está destinada numa área rural. Ela não está próxima da área urbana. Nada que vai causar um transtorno para o morador aqui da cidade. Mas não é um grande transtorno, não. Temos exemplos até de estações que ficam dentro da área urbanizada. Então tem como, se ela estiver funcionando da forma correta, tendo as manutenções devidas, a coleta do lodo, a destinação ao aterro sanitário, então ela traz grandes transtornos, não. A ampliação da rede, explica para o morador que de repente, neste momento, está ali, já quebraram o asfalto, está toda uma equipe trabalhando. Explica como que está sendo feito esse trabalho. Vamos lá. Então, a rede de coleta, ela passa uma rede coletora no eixo da rua, ali na lateral da rua, e ela faz as ligações domiciliares. Certo. Então nós temos as ligações que se ramificam para fazer a interligação dessa rede coletora, que será conduzida para uma elevatória que bombeará todo esse esgoto coletado para a estação de tratamento. Então essas ligações domiciliares, elas podem ser individuais, elas podem ser duplas ou triplas. Às vezes tem uma preocupação do munícipe, porque colocou na frente de uma residência um posto luminar, né, onde vai fazer a coleta e a interligação domiciliar, e o vizinho está ficando sem. Ele vai ser interligado um no outro. Vamos dar um exemplo agora? Vamos pegar ali, olha, é basicamente isso. O que muitos estão vendo é essa pequena parte aqui. Isso, a tampa. A tampa. Essa é a que fica externa, a tampinha. Tá, certo. Daí, por baixo, na base, nós temos uma peça dessa. Certo. Essa aqui é a saída, que ela vai na rede coletora, ela vai fazer a ligação. Quando é uma ligação individual, são partes fechadas, ela vai ser aberta e vai fazer a interligação de uma residência. No caso de duas, abre aqui, faz a interligação do vizinho. No caso que for possível ligar três, serão ligados três. A gente leva em conta, a maioria serão duplas, porque a gente leva a declividade do terreno, então não tem como a casa de baixo subir, só se ela estiver numa rua muito plana para conseguir ligar três. Mas tudo isso já foi pensado e projetado. Então tem ligações que vão trabalhar de forma individual, a maioria dupla. Por isso que por que a do vizinho tem, na minha não tem? Não, todos terão, né? Não é que você não vai ser contemplado, não. Se estiver nessa área de abrangência do projeto, será contemplado.
Existem poucos casos de casas com soleira baixa. Se a casa tiver muito abaixo, a cota do terreno da residência estiver muito abaixo da área da rua, a gente não consegue atender, porque ela tem que descer por declividade até a rua. Então, existem alguns casos de casas que não serão contempladas, mas são muito poucas. Neste caso, como é que fica? A pessoa vai manter a fossa dela lá? Como é que vai ser isso? Tem que manter uma fossa. Vai ter que manter a fossa, isso. Exatamente. Ou então vai ter que fazer ou adequar a residência. Tem casos que são residências antigas, que dá para ser adequado. Ou daria para ele criar uma microelevatória com domiciliar, né? Então ele pega a fossa dele com uma bomba que vai bombear para ganhar 1 metro ali e cair na rede coletora. Certo. Esse trabalho de expansão da rede, vocês estão fazendo a cada quadra, a cada 2 quadras, como é que é? Como que é a logística que vocês, a empresa Ótima, está trabalhando aqui? A execução? A execução, como é que é? Então, estão pegando os trechos, é isso? Né? Isso, nós estamos tentando fazer de forma que gere etapa útil assim que a gente conseguir concluir o coletor tronco, que ele vai passar as margens do Rio Mororó, conduzindo até a nossa elevatória principal, que fica ali aos fundos da Cerâmica Médici. Então nós estamos iniciando pelo setor 2, e nós estamos adotando todas as redes que interligam a esse coletor tronco. Então toda a rede que a gente está fazendo, a gente está indo de forma orgânica para que todos gerem etapa útil. Não fique espaço que a gente executa a rede fica lá perdida sem conseguir interligar no sistema assim que tiver concluída essa estação elevatória. Uma pergunta agora, quando o setor 2 vai ser o primeiro setor a ter aí, digamos, com o início das atividades, digamos, do esgotamento, será o setor 2, lá no segundo semestre aproximadamente de 2024, se tudo correr bem. De quem será a responsabilidade? É do morador que tem ali, está deixando ali, digamos, o cano pronto ali para ele ligar. É o morador? Como é que vai ser feito isso? Então, a execução da obra de esgoto, ela é feita até a ligação domiciliar. Tá. Ela fica na frente da residência, onde ele terá que fazer a interligação domiciliar. Que é pegar aquele condutor que pega já o resíduo, o esgoto do banheiro, né, dele, e leva até a fossa. Então ele teria que fazer essa interligação, pegar esse tubo e entupir a fossa e ligar nessa ligação. Certo. Existe também uma pequena parcela das ligações que nós vamos feitas que vai contemplar essa interligação domiciliar. Perfeito. Que daí futuramente será um plano que será feito pela CAERD, ou quem pegar a concessão dessa obra, que acredito que hoje seja a CAERD. Certo. Então ele fará esse plano para indicar para a gente, as residências, baixa renda, tal, você vai fazer a interligação domiciliar. Então existe também esse projeto a ser executado. Só que isso não vai ser uma escolha nossa, até já veio algumas pessoas aqui no nosso canteiro, faz a minha interligação. Não, ainda não é o momento, o sistema está sendo executado, mas ele vai estar em atividade no ano que vem, a partir do momento que a gente conseguir concluir o coletor tronco e a estação elevatória, que ainda demanda de algumas licenças ambientais, por isso que ainda não está concluído. O nosso planejamento inicial era estar com isso pronto no primeiro semestre do ano que vem, mas devido a essa imprevisibilidade aí, a gente está reprogramando ela para a segunda. Muitos se questionam, já pagamos a taxa de iluminação pública, já temos a cobrança da conta d'água e com certeza agora virá a de esgoto. Em alguns estados, 80% da que o cidadão paga da conta d'água, ele paga de esgoto. Em outros é 50-50. Né? Pela sua experiência, como que é? Você que trabalha já com isso aí, como é que os municípios trabalham? Isso vai depender de quem pegar a concessão. Às vezes, quando é o município mesmo que faz uma administração, ele vai definir essa taxa. Hoje nós temos nas legislações que 80% do líquido, né, do que a CAERD fornece de água se tornará esgoto. Então esse dá embasamento talvez para a concessão cobrar 80% de esgoto. Certo. Mas tem esse balanceamento aí que tem municípios que cobram 40, 50, 60. Então depende muito de cada administração qual vai ser a política que eles irão adotar. A gente tem que lembrar que não é um gasto que não compense, né? Se a gente pensar que a fossa, além dos danos que ela pode causar, ela tem um gasto também, porque ela satura, você tem que mexer com limpeza de fossa.
será ali a rede de coleta, além de ela trazer muitos benefícios para você, ela te exonerará. O cidadão, se der, digamos, um entupimento, algum transtorno, o cidadão não tem nenhum gasto a mais, é a empresa que é... Como é? A não ser que dessa ligação que fica na frente da residência dele, ela é um poço luminar para limpeza mesmo, um poço de limpeza. Certo. Às vezes acontece por descuido, por mau uso do munícipe, descartar alguma coisa dentro do vaso, preservativo, mods, fralda, acontece de várias coisas dessas. A gente viu aqui que ele tem um condutor de 100 milímetros, então são 10 centímetros, se você tacar alguma coisa maior que isso, ele vai entupir essa saída. Então até o poço luminar, que é de cuidado do morador, até ali ele tem que mexer tudo e desentupir. Agora, se acontecer na rede coletora, daí já é da concessionária. Então esse poço luminar é de responsabilidade do morador? Sim. E quando ela é interligada, por exemplo, com 2 ou 3, mas foi o vizinho lá que jogou lá o problema todinho aí. É uma situação até que a gente está tentando tratar junto. Como é uma obra com recurso federal, a gente tem que tratar tudo isso com a engenharia da Caixa. Certo. A gente está tentando fazer essa reprogramação aí para fazer as ligações individuais. Que eu também entendo que é complexo você ter que se responsabilizar pela forma de utilização do uso. Exatamente. Né? Mas quando a gente pensa num plano que é para atender toda a sociedade tem que colaborar com o outro. Muito se questiona, que o ideal seria cada casa seu, né? Cada morador se responsabiliza pelo seu. Agora, quando esse tipo de ligação, possivelmente... É porque o pensamento é o seguinte, não é apenas colocar um ponto de coleta a mais. Ele gera mais um corte no asfalto, mais uma escavação, certo, mais uma recomposição asfáltica. Então a gente pensa, só colocar uma ligação a mais não traria tanto transtorno, mas onera bastante a obra. A intenção é atender maior número de residências com o menor recurso possível, né, ver a viabilidade. Então essa estratégia foi adotada vendo a viabilidade da obra mesmo. Vamos lá, então muita gente agora, pessoal que está nos assistindo através do site Portal RM, nesse podcast, se pergunta, o meu bairro será contemplado com toda essa expansão de rede de esgoto? Vamos lá, e agora? É uma preocupação de todos. O que eu posso dizer? A estação de tratamento de esgoto da cidade de Jaru, ela foi dimensionada para atender toda a população. Tá. Então foi feito um estudo populacional lá em 2014 com a projeção de desenvolvimento do município para 30 anos. Então todos os moradores serão contemplados com a estação de tratamento. A rede de coleta, ela foi projetada lá em 2014. Esse é um processo que foi iniciado em 2014, o projeto básico foi feito em 2014, foi licitada em novembro de 2014. Então temos que pensar que todo o desenvolvimento, sabemos que Jaru está num momento aí de desenvolvimento muito rápido, né? É uma cidade que vem se destacando a nível do estado. Então, esses condomínios, bairros mais novos, eles não estão contemplados nesse momento com a rede coletora, mas já estão contemplados com a estação de tratamento, o que oportuniza futuramente fazer só a rede de captação e interligar o sistema para que seja... Então nós teremos aqui esses bairros, o setor 2, setor 3, 4, 6, estes ficarão de fora, por exemplo, um Morumbi, um Orleans, um Cruzeiro do Sul, Savana, Primavera, 8, esses serão, né? Além de outros. Existe, essa obra ela foi dividida em 2 etapas. Tá. Essa que nós estamos executando é a etapa 1, a etapa 2 também já foi pensada lá em 2014, onde ela atenderia o setor 8 e o setor... Qual é que nós falamos aqui para cima seria, eu acho que tem um 4, 8, você pode pegar ali, você não fez as anotações, então tá ali o 8, 7, 3, só pra gente pegar aqui, a gente tem aqui algumas anotações, só pra nós pegarmos aqui, ó. Nós temos aqui setores que serão atendidos, setor 1, setor 2, Jardim dos Estados, setor 4, setor 3, setor 7, né, e... O Luzia Branches. Luzia Branches, exatamente. Muita gente, vamos lá, e aí? Muita gente pergunta, mas o Luzia é novo, por que ele será? Isso que eu ia te perguntar agora, vamos lá. Porque quando ele foi idealizado, ele já foi executado com o sistema de coleta. Então a rede coletora dele já está toda pronta. Ela conduzia essa coleta aqui residencial para um sistema de fossa que fazia o tratamento.
Então, também eu estou falando que será contemplado, ainda não seria é uma... o 8 e o... não é uma coisa que ainda está definida, mas foi uma solicitação da administração municipal. A gente está tratando isso junto ao governo e junto à Caixa Econômica para a gente conseguir acoplar essa coleta junto ao nosso sistema, porque ela já tem uma coleta pronta, a gente só vai interligar esse sistema de fossa deles ali à nossa rede de coletora. Então, ela se torna viável atender as casas que já tem lá. O meio ambiente, o Mororó, com certeza já estão agradecidos por isso. Foi uma coisa que a gente viu, né, quando a gente faz o levantamento do Mororó inteiro, né, porque a gente tem um coletor tronco que vai percorrer as margens dele. Daí a gente viu que ali é uma situação que a gente precisa mesmo atender. Por isso que a gente está... Você vê, os moradores desses bairros que nós falamos, que nem o Savana, Orleans, Morumbi, Cidade Alta, Cruzeiro do Sul, Industrial, Orlandini, Setor 8, Primavera e Europa, não que eles não serão atendidos, como você mesmo disse, o projeto é para atender todos, né? Agora, a expansão desta rede ela vai ser dada numa fase, num próximo projeto, seria isso? Seria uma fase 3, né? Uma fase 3. Isso. Então tá aí. Olha, hoje esse tipo de ação da empresa Ótima de engenharia, vocês encontram algum problema assim, grande, falar assim, não, essa rede aqui vai dar muito trabalho, por exemplo, próximo a comércio, quando chegar ali na Adolfo Hall, por exemplo, como é que vai ser aquilo ali? Então, toda cidade tem essa peculiaridade ali do centro comercial, né? Normalmente tem uma ou duas avenidas que são mais desenvolvidas comercialmente, então ela trará mais transtorno, mas ela tem que ser executada também. Então nós vamos tratar essa avenida de forma particular para que minimize os transtornos, mas temos que saber que uma hora ela vai ter que ser executada. Então ela vai trazer transtorno, a gente vai ter que pegar um quarteirão e trabalhar quarteirão por quarteirão para minimizar, ter o acesso ao comércio, né? Mas ela vai ser contemplada, então uma hora a gente vai ter que chegar lá. Nós vamos postergar um pouquinho mais para minimizar os transtornos. Né? Agora é bom deixar registrado aqui, eu estava observando a equipe que vem trabalhando, inclusive parabenizar toda a equipe, tá? Os trabalhadores de todos os setores. O pessoal trabalhando até tarde da noite para exatamente não causar transtorno para aqueles moradores que tinham veículos, até para já tampar ali, já o morador ter como transitar com o seu veículo ali. Então, assim, é interessante e importante a gente registrar esse empenho da equipe, né? E a gente pede a compreensão, a gente sabe muito, eu também moro, também tenho residência, também já passou esgotamento sanitário na frente da minha residência, foi um transtorno, a gente tem que entender isso, né? Ela traz transtorno, a gente está fazendo de forma a minimizar esse impacto, estamos fazendo todas as valas que a gente abre, a gente finalizando o aterro dela, para você ter acesso à sua residência. Existem casos extraordinários que não ocorrem dessa forma. Aconteceu ali na Florianópolis, encontramos uma rocha muito grande, então o processo da execução é muito mais complexo, é muito mais moroso, então a gente pede a compreensão, é um benefício que traz transtornos, mas temos que conviver com esse transtorno momentâneo para ter um atendimento aí. Pela sua experiência, nós temos sempre falando que é uma previsão, tá? O setor 2, ele será o primeiro bairro com a ativação desse esgotamento sanitário aqui no município de Jaru, isso para o segundo semestre de 2024, previsão. Esses setores que já estão nessa primeira fase, vamos aí colocar o que, mais uns 5, 6 anos? Pela sua experiência em obras como essa? Nós temos um cronograma de execução até outubro de 2025. Olha, então a nossa previsão é claro que isso se corresse nas melhores das formas, então a gente pode postergar um pouco mais, mas eu acredito que a gente dando esse atendimento já no ano que vem, se a gente conseguir isso, não é uma utopia, a gente está trabalhando para que ocorra dessa forma. É diferente da forma que as outras empresas vêm trabalhando no estado de Rondônia, que começa sempre pela rede coletora, daí demora para terminar, para depois de fazer a estação de tratamento. Então fica com a rede pronta, mas ainda não tem um atendimento, não tem etapa útil de fato para o morador, para ele poder sentir que funciona o sistema. Então nós adotamos essa forma, começamos pela estação de tratamento, estamos vindo. Não é uma priorização pelo setor 2, nós estamos começando por aqui porque a nossa estação elevatória está no setor 2, ali ao fundo da Cerâmica Médici, então nós estamos começando pelas redes mais próximas, para assim que ela estiver pronta a gente já dá a etapa útil desse sistema
entrando na cidade, já dando tudo etapa útil a essa contribuição. Só para a gente reforçar, a gente fala novamente daquela do caninho que ali laranja tem que dar ligação, né? Já está explicado por que uns têm, outros não, e ainda nós iremos ter situações de residências que não será possível a interligação à rede. Isso é fato. Isso é fato. Que vai continuar com a fossa, aquela coisa toda, né? Isso se dá pelo quê? O desnível? Só para explicar o desnível. A rede coletora de esgoto, ela trabalha toda por declividade. Tá. Então temos que pensar que ela tem que ser de um ponto mais alto e para um ponto mais baixo. Se temos uma casa que está muito, a soleira dela é abaixo do pavimento, nós não conseguimos fazer o esgoto subir. Então daí teria que ser um tratamento específico para aquela residência. Mas existem soluções que pode acontecer da própria residência adotar uma microelevatória domiciliar, que não é uma coisa cara. Existem hoje até bombas que trabalham por luz solar aí, que trabalham o tempo todo. É possível, né? Ou então dá para o cara fazer a fossa dele lá e ela fazia um sistema de esgotamento jogando na rede de esgoto. Então ele não teria pelo menos que dispor de caminhão-fossa, essas coisas. Muito aqui se fala o seguinte, enquanto tiver muitos falam, né, com a expansão da rede de água vai ter que entupir poço, que é uma utopia nessa história. Quando fala assim, agora veio a rede de esgoto, todo mundo vai ter que entupir sua fossa, não é bem também assim, né? Quando fizer a interligação, a ideia é essa. Quando a gente pensa no sistema de abastecimento de água, o cara tem um poço. O poço a gente tem que preservar pelos lençóis. Então a gente faz sistema de tratamento de água e distribuição para ser uma água confiável, tratada, porque o poço, mesmo você tendo um poço, às vezes você está consumindo uma água que não é de qualidade, né? Exatamente. A gente imaginando que tem muitas fossas negras aí que infiltram no lençol e ela vai para um poço e vai consumir aquela água, então ela não é uma água que seria para consumo. Então quando a gente traz essa água tratada, é já pensando em minimizar esse impacto do poço. E quando faz a rede de coleta, é tentando minimizar o impacto, o transtorno que uma fossa pode trazer para o lençol aí, né? Tá. Então a ideia realmente é essa, fechar a fossa e interligar o sistema. Mas existem casos que, quando eu não conseguir atender... Outro detalhe, aproveitando aqui esse bate-papo contigo, eu já vi as coisas, mas por que esse cano, essa ligação, ela não tem que ficar na frente da minha fossa? Quem que determina isso? Por exemplo, se mora, não, eu não quero esse cano aqui, eu quero o cano mais ali, quero mais lá. Como é que é? Então, tem um local assim, projeto, como é que funciona? A gente analisa caso a caso. Tá. Quando chega na frente da residência, a nossa topografia passa, ela está demarcando onde é a fossa. Certo. Tem fossas que estão na frente, agora tem casos que a fossa é o fundo. Tá. Então esse já terá mais dificuldade de interligação. E tem fossas que estão entre a frente do terreno e a via, está na calçada. Tá. Então a gente não consegue colocar exatamente na frente, porque não posso colocar a interligação no passeio. Eu tenho que preservar ali o passeio público e a área de servidão, né, para colocar a interligação. Então a gente está adotando colocar ao lado da fossa. Rafael, mas eu não quero desse lado, eu quero do outro lado, Rafael. Infelizmente nós temos que fazer nesse momento e não tem como entupir a fossa nesse momento. Então, né? Muito bem. Então é pensado num local que vai ficar fácil a interligação depois. Certo. E que seja execuível nesse momento, que a gente tem que deixar pronto nesse momento. Qualquer dúvida, o cidadão que está nos assistindo agora, tem um telefone de contato, qual o endereço, como é que é? A pessoa fala, eu tenho dúvida, eu quero lá. Nós estamos aqui na Rua Bamboré. Fundos do DR. 864. 864. Aqui próximo mesmo ao DR. Muito bem, então é só vir aqui, né? Isso, temos canteiro de obra, temos os engenheiros que ficam aqui residentes, temos secretária que podem atender até quem tiver precisando de emprego. Nós temos oportunizamos isso aí, porque a obra ela demanda de muita mão de obra, então a gente está precisando de ajudante, pedreiro, encanador, quem tiver técnico em segurança do trabalho. Então nós temos essas vagas aí que estão necessitando. Você que estiver ouvindo e está precisando, pode trazer um currículo que a gente tem esse departamento. Rua Mamoré 864, é isso? Nosso técnico lá atrás, Rua Mamoré 864. Então é só vir aqui, né, trazer o currículo, enfim, isso. Conversar com o pessoal que com certeza estiver precisando de emprego, tá aí, oportunidade. Rafael, algo mais, aproveitando a oportunidade, que você queira passar a título de informação? Então, a gente pede assim, a gente já pede desculpa pelo transtorno que a gente leva até vocês e pede a colaboração. Entendam que essa é uma obra de melhoria, a gente está levando qualidade de vida para o morador de Jaru. Então,
receba, mesmo os operadores estando ali na frente, receba eles como essa forma que eles estão levando qualidade de vida para vocês, contribua, vê que está executando hoje na frente da sua residência, não joga água na rua, isso traz um transtorno. Temos o caso aqui que estávamos executando uma rua e gente lavando piscina e despejando água, então a gente tem que trocar todo aquele material, ele causa um transtorno enorme e vai talvez prejudicar até você mesmo, porque ele vai causar recalque depois nessa sua compactação. Quando a gente faz a compactação, a terra ela precisa de uma umidade ótima para ela atingir um grau de compactação que é desejado. Então, às vezes, se ele estiver muito úmido, ele não vai atingir esse grau e na hora que a gente vai fazer recomposição, depois o asfalto vai recalcar. Então, vai ficar um transtorno com você mesmo, que você vai ter que passar por ali todo dia. Então, vamos colaborar, vamos entender. Às vezes, se você não conseguir acessar a sua casa na hora do almoço, ali você saiu para trabalhar, voltou, encontrou aquilo, não consegue acessar, para um local mais próximo, acessa a pé mesmo, entenda que é um benefício para você. Não tem como fazer, não tem outra tecnologia para a gente fazer, tem que ser dessa forma. Então, é assim que acontece a obra de esgotamento sanitário, mas ela vislumbra aí melhorias na sua qualidade de vida. Muito bem, conversamos com Rafael Rocha, ele é engenheiro responsável técnico da execução da obra de esgotamento sanitário em Jaru, da empresa Ótima Empreendimentos, que é integrante do consórcio Cidade Limpa. Que bom, né? Até que enfim, Jaru com obras de esgotamento sanitário. Há quanto tempo nós vimos pedindo das nossas autoridades essa obra e hoje ela já chegou. Isso é bom. Setor 2, olha só, logo, hein? Olha lá, né? É uma informação que deve levar para o morador. Rondônia é um estado que tem apenas 5% de esgotamento sanitário. Nós estamos muito defasados. Tá certo? O Brasil inteiro está defasado. Nós temos cerca de 50%, 55% a nível nacional e o Rondônia apenas 5%. Então, hoje coloca Jaru numa posição de destaque a nível estadual e até nacional, sendo uma cidade que vai ter essa rede de coletora. No estado de Rondônia nós temos apenas 8 municípios que têm a rede de coleta. Então, Jaru pode ser a nona, Jaru, Paraná, que também está sendo executado, Mirante da Serra, está tendo uma visão maior para essa área, né, nesses últimos anos. Então, acreditamos que nos próximos anos muitas cidades serão contempladas, mas Jaru já está à frente. A estação de tratamento que está sendo executada em Jaru hoje é a maior do estado de Rondônia. Como é que é? A estação de tratamento é a maior do estado de Rondônia? Isso, é a maior. Olha aí. Então, é a maior e mais bonita. Vocês vão poder visitar lá futuramente. Então, está saindo já de Paraná também, que será a maior, né? Mas hoje, na atualidade, é a maior. Muito bem. Então tá aí. Te vejo no próximo podcast, bate-papo super especial, contando aí com seus acessos no site Portal RM. Até a próxima.